Pessoal, eu sei que vocês recebem todo dia informação sobre casos de coronavírus, os boletins da Secretaria de Saúde, mas algumas pessoas têm dificuldade para entender. Hoje eu vou explicar um boletim desse e a gente vai relacionar alguns aspectos importantes da doença no Maranhão nos últimos dias. O primeiro ponto aqui, olha, 4.180 casos suspeitos, 1.600 casos confirmados, 3.400 descartados, que já foram testados, e 66 óbitos, né, que dá uma mortalidade de 4,1%. Mostrando aqui um pouquinho os casos acumulados, o nosso primeiro caso em 19 de março, nós tivemos uma subida pequena dos casos aqui por volta até o final do mês de março, começamos a ter uma elevação nos primeiros dias de abril, e a partir daqui, do dia 12 de abril, a gente começou a ter de fato um aumento maior. Por quê? Porque a doença ela tem essa característica de guardar uma exponencialidade. O que eu quero dizer com isso? Ela meio que vai multiplicando, porque cada pessoa chega a infectar de 2 a 4 pessoas. Felizmente a gente conseguiu manter um isolamento social que fez com que essa curva aqui que eu estou apresentando, ela não tivesse uma guinada tão alta como tivemos aí, por exemplo, na Itália e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já passou de 800 mil casos, de mais de 40 mil mortos, então bem diferente do que a gente está tendo aqui no Brasil, felizmente. E aí vamos aqui mostrar mais um dado importante. Coronavírus tem preferência por sexo? Mulheres ou homens? Há diferença? A resposta é não. A gente diz isso baseado nesse gráfico aqui. 52% sexo feminino, 47% sexo masculino, 48% arredondando. O que corresponde mais ou menos à distribuição populacional mesmo. Nós temos mais mulheres do que homens na sociedade hoje. Por faixa etária, a gente tem esse dado bem aqui para mostrar. Os idosos, eles têm mais casos de coronavírus? Não. Quem pega mais coronavírus confirmados são jovens, principalmente aqui nessa faixa etária, de 20 até 50 anos de idade, mais ou menos. Aqui a maioria dos casos absolutos foi nessas faixas etárias. Porém, a gente já tem o dado também que vai mostrar, eu vou mostrar mais lá na frente, que os idosos, mesmo tendo menos casos confirmados, eles terminam indo a óbito, morrendo mais, por conta das condições de saúde subjacentes. Vamos aqui falar um pouquinho de leitos de UTI. Os nossos leitos de UTI estão todos ocupados. Na capital, nós temos 102 leitos, 88% estavam ocupados até ontem. 11% livres. O governador já mandou alugar mais 2 hospitais para aumentar esses leitos de UTI. Na capital, os leitos clínicos, aqueles pacientes com menor gravidade, mas que precisam de hospital. Como é que está essa ocupação? 57% ocupado, 42% livres. Isso aqui estava até mais ocupado até 2 dias atrás, porém muitos pacientes receberam alta. Por quê? Porque são casos mais leves. Vamos ver aqui no interior. A situação do interior é muito mais cômoda. Nós temos 81 leitos de UTI disponíveis no interior, apenas 6% ocupados, 94% livres. Mostrando duas coisas, que a doença está pouco prevalente no interior e que os casos graves são muito raros também no interior. Então, uma das coisas que a gente vai poder ter em algum momento é, se de fato no interior não tiver muitos casos, a gente vai poder utilizar até na capital os leitos do interior por transferência terrestre, transferência por helicóptero. A gente até já conversou com o governador solicitando que ele disponibilizasse mais 2 unidades de transporte aeromédico para facilitar isso aqui, evitando um colapso de UTIs aqui na capital. Dos leitos clínicos para a Covid-19, os leitos para os pacientes menos graves no interior, 95% estão livres. Então, o cenário ainda é de controle. Onde é que a gente tem sentido dificuldade, Glésio? Principalmente nas UPAs. Por quê? Porque as UPAs, originalmente, quando elas foram construídas, elas foram unidades para estabilização, portanto, elas têm poucos leitos e as pessoas tendem a procurar muito a emergência. Então, o que acontece? Por que a UPA está superlotada? Porque elas são pequenas, muita gente procura essas UPAs e há uma dificuldade, às vezes, de mandar para as unidades de referência, os leitos de retaguarda e UTIs, mas estão sendo feitos esforços no sentido de ampliar também a capacidade de atendimento dos casos de urgência. Vamos aqui. Status dos pacientes. Como estão os pacientes do coronavírus?
981 desses casos confirmados estão em casa, a imensa maioria recuperados, já temos 159, internados em enfermaria nós temos 248 e internados em UTI 150. Óbitos, eu já falei, nós temos 66. Voltando aqui para mostrar para vocês, olha aqui, 10 de abril, 51 casos, 54 em 11, em torno aqui de 50 casos até 13 de abril. Subimos um pouquinho aqui em 14 de abril, 150. Em 17 de abril aumentou para 243, estabiliza um pouquinho. Mostro para vocês daqui para frente como esses casos aí eles vão tendo um comportamento de uma curva que sobe e desce, mas termina mostrando uma estabilidade, uma tendência, que a gente chama dentro da análise gráfica. Incidência do Covid-19 no Brasil e no Maranhão. No Brasil, a taxa de incidência maior do ponto de vista da elevação da curva. No Maranhão, um crescimento da curva mais estável, portanto. Mostrar aqui agora, voltar aqui a taxa de letalidade. Inicialmente, a gente teve uma taxa de letalidade muito alta. Por quê? Porque a gente estava com poucos testes. Como a gente testou pouco, se a gente coloca óbitos em cima de casos confirmados, a relação chegou a dar 9,77. Mas, à medida que foi aumentando os testes, que a gente viu, temos muitos casos, mas temos óbitos reduzidos proporcionalmente, a taxa de mortalidade fechou aqui em 4,11%, que é o dado que a gente teve de ontem, como eu falei para vocês. Os óbitos acumulados aqui de 27 de março, quando a gente foi tendo um óbito por dia, começou aqui, chegando a 66 óbitos no dia 21 de abril. Esse ponto bem aqui é importante. Percebam aqui, 27 de março, primeiro óbito observado, como a gente teve este período aqui, ó, 3 dias sem óbito, aqui um óbito, teve o 5 de abril que foi muito alto, reduziu um pouco, mas tem estabilizado em torno aqui uma média de 5 óbitos por dia do coronavírus, que é muito inferior, por exemplo, ao que a gente tem nas cidades maiores. Esse ponto aqui é muito importante. Profissionais de saúde são os que são mais acometidos por conta da própria dinâmica de atendimento. Chegamos até aqui em algumas unidades 12% de profissionais de saúde afastados. No Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a 25% e no pico a 33%. E nós aqui estamos conseguindo, com essa melhora do fornecimento dos EPIs, também manter uma taxa razoável, mas é preciso intensificar os esforços e a testagem. Nós temos que ter mais testes profissionais de saúde dos hospitais. Então, para consolidar aqui a informação dos profissionais de saúde, nós tivemos 199 casos confirmados, 84 recuperados que já voltaram à ativa e 4 óbitos de profissionais de saúde, que representa aí em torno de 8% dos óbitos até o momento. Testes realizados para Covid-19, quem testou mais, o Estado ou a rede particular? A rede pública teve 3.901 testes e a rede privada 1.104 testes, num total de 5.005 testes. Laboratórios públicos têm feito mais testagem também. Aí vamos falar um pouquinho de isolamento social. Nós de fato estamos ficando em casa, a verdade é que sim. E quem tem contribuído para isso? A cobertura dos veículos de imprensa, o trabalho do governo do Estado de informação e também os decretos, a força da lei. Então vamos mostrar aqui um pouquinho, olha, o movimento de lojas e espaços de recreação. Nós testamos aqui desde fevereiro, começamos a acompanhar. Quando houve o decreto do governador, o primeiro decreto aqui em 9 de março, começou a ter a queda bem intensa, que se intensificou aqui até o dia 23 de março. De 23 de março até aproximadamente aqui o final do mês, 31, houve um novo decreto que flexibilizou um pouco, as pessoas começaram a sair um pouquinho mais para a rua. E aí houve o aumento do número de casos, que deu uma assustada claramente na população, e as lojas e os espaços de recreação começaram a ter uma queda também. Só que bem aqui, pontinho na curva de novo, as pessoas parecem que ensaiaram flexibilizar um pouco. Então é o momento de ficar em casa, manter em casa. Farmácias e mercearias. Começamos aqui no mês de fevereiro a ter uma redução, depois foi flexibilizada a ida para os supermercados, o decreto manteve, bem aqui a gente vê que há uma dificuldade das pessoas reduzirem a ida a esses estabelecimentos. Então aqui a gente teve decreto também, próximo ao dia 23 de março,
que conseguiu fazer uma reduzida e aí a população deu uma teimada novamente, muito provavelmente por conta desse estímulo aí do Bolsonaro a querer fazer as pessoas saírem de casa, subiu novamente aqui o fluxo de pessoas e aqui vertiginosamente também voltou. Mas esse ponto aqui é interessante, falei no gráfico anterior, quando começamos a ter um número de óbitos mais altos, que a gente teve uma ruptura mesmo, começaram a morrer pessoas conhecidas, também teve uma queda, só que aqui novo relaxamento. Parques, felizmente, a gente teve no começo uma subida nisso, mas aí vertiginosamente cresceu e a gente conseguiu manter um ambiente estável, as pessoas de fato não estão saindo. Pontos de embarque de passageiros também. No começo as pessoas se assustaram, não levaram a sério, mas a partir daqui do dia 24 de fevereiro começou a cair. A gente teve uma redução com os decretos mostrando que a política de mobilidade, de contenção de embarques e desembarques foi importante, contribuiu isso aqui também, se você for ver, a questão do fechamento do comércio, que ele está associado. Locais de trabalho também, redução abrupta, bem aqui. Aí as pessoas desacreditaram novamente, os decretos conseguiram dar uma segurada. E aqui um novo ponto de flexibilização, que as pessoas começaram a sair, e aí depois, com a questão dos óbitos, novamente as pessoas caíram em si. Aí, mesmo ponto, dia 6, houve uma flexibilização. Áreas residenciais, as pessoas não têm tido muita mobilidade, tem mantido estável isso aqui, a gente está enfrentando uma dificuldade nisso, mas de toda forma me parece que está sendo bem sucedido a política de isolamento social aqui no Maranhão. Fato é que apesar dessa quantidade de casos que a gente tem, estamos muito abaixo dos outros países, inclusive países mais desenvolvidos que nós, países que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, hoje não usa mais essa classificação. Aqui um gráfico que mostra as áreas onde tem mais casos de Covid-19. É óbvio aqui você vê em vermelho a ilha de São Luís, que é onde tem disparado, de 500 a 1.300 casos. Áreas em azul, que tem de 0 a 1 caso, áreas em azul mais claro até 2 casos, tá? Então, em geral, São Luís e a região aqui de Imperatriz com de 50 a 100 casos. Na ilha aqui de São Luís, uma concentração grande, você vê uma área quente em vermelho, mostrando que São Luís é a grande concentradora de casos de Covid-19 no Maranhão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido isso. A nossa ideia é fazer semanal. Eu vou deixar aqui até embaixo nos comentários para vocês dizerem se concordam, se deve ser quinzenal ou diário, mas a ideia nossa é fazer semanal para captarmos as variações, para determinar se estamos tendo avanço ou retrocesso. Contem com a gente na luta contra o coronavírus, fiquem tranquilos, mas acima de tudo, se puderem, fiquem em casa.